Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista. Aqui comigo hoje o anfitrião é o Yuri Oliveira, membro do Instituto da nossa sociedade. E os nossos convidados hoje são a Silvia Skowronski e o Newton Arones, ambos são psicanalistas, membros titulares com função didática da nossa sociedade, e o Newton Arones também é um dos fundadores da Brasileira. O nosso tema hoje é muito forte e importante, né? A gente vai falar sobre liberdade. E em vez de... em geral, eu faço um apanhado geral do conceito do que a gente vai tratar, conceito leigo do dicionário. Uhum. Mas hoje eu achei melhor começar pela história desse podcast, que foi muito querida para mim. E começou assim, numa conversa na nossa sociedade sobre os seminários da formação psicanalítica, né? Sobre que seminários devem ser dados, oferecidos, com que ordem, se tem uma ordem específica ou não. E eu achei muito bacana uma intervenção do Newton que me tocou muito. Porque ele falou da liberdade, mas não de um jeito óbvio, né? Eu achei bacana que tu colocou a liberdade enquanto contexto, tanto de instituição como ao longo do tempo, né? E que é uma coisa importante para a gente ter liberdade por dentro, é poder voltar atrás e repensar, né? E ver o que a gente vai reiterar ou, às vezes, mudar. Então, eu achei que isso daria um bom podcast. Vamos ver se rende? Sim. Boa ideia. Então, vamos lá. Tu disse repensar? Também. Eu gosto de dizer que liberdade é pensar. Uhum. Porque pensar é difícil. Porque significa ter opinião, significa não se importar com o efeito que a opinião tem. Significa, então, a posse de um lugar interno que assegura ser livre. Então, só pode ser uma conquista individual e própria. Não tem como ganhar a liberdade de alguém, né? A não ser que ela seja construída e criada pelo próprio sujeito. Depois até eu tenho uma ideia de onde que a gente pode ir para pensar isso, mas vamos deixar a conversa ampliar. Bom, a questão que tu escutaste é algo que eu tenho pensado há muito tempo, né? Sobre formação. E formação acho que está intimamente ligada a um conceito. Eu diria assim, duas palavras que substituem a liberdade nesse contexto, né? Formativo, que é a questão da autonomia e da singularidade. Eu acho que liberdade numa formação, a liberdade é mais o fator contextual, é o clima que pode se criar. Isso, de todas as instituições em que eu participei, eu defendia muito mais uma questão não curricular imediata, né? Pode ter suas variações, mas a questão da possibilidade das pessoas terem liberdade de pensar, né? Porque o analista trabalha, são termos que podem ser esvaziados e repetidos, né? Sem consistência. Só copia e cola não dá, né? Mas, mas são termos que eu fui há 50 anos que eu venho atrás do que impede, na verdade, pensando mais os obstáculos para que se tenha essa liberdade. Por que, por exemplo, num país, numa instituição onde existe a psicanálise, apesar do famoso triângulo formativo, se criam muitos dogmatismos, muitas situações da teoria como um instrumento de poder. E que dificuldades se as pessoas se analisam, se as pessoas supervisionam. Sempre se colocou a instituição como um garantidor, né? Porque eu vou te interromper só para fazer um esclarecimento, porque como a nossa conversa é para o público leigo, então o triângulo, o tripé que tu citou, se refere à análise pessoal, supervisão e seminários. Sim. Né? O tripé da formação de um psicanalista para poder fazer o seu percurso.
Isso, e eu acho que tu está falando da outra parte que a gente chama de quarto eixo, né? O quarto eixo, muitas vezes, é dado como eixo institucional. Eu acho que a instituição é o próprio paradoxo. Eu concordo. É um paradoxo que tanto tem um aspecto garantidor e um aspecto viciante. Viciante, outro termo. Viciado, às vezes. Viciado, porque... É que o paradoxo tem sempre uma contradição, né? Não, Na verdade, é um ninho, mas este ninho não pode impedir o voo. E eu acho que todo humano nasce deste lugar, né? De um ninho necessário, criador, e que não pode impedir o voo da própria sabedoria. E, numa instituição, tem o problema do saber, que aí é o poder que pode dominar o pensar. E aí acabou-se a questão do singular e da autoria e da autonomia. Eu concordo contigo. E isso é muito preocupante. Eu digo paradoxo em si mesmo, não uma questão só do mau uso, que as pessoas são mal intencionadas. Mas, é que o fato de que se crie necessariamente, né, uma organização, né, uma questão mais burocrática, se contradiz a ideia de que não só é importante para um analista a questão da singularidade da autonomia, mas é o que se busca nos pacientes. Então tem um ponto oposto de origem. Não um ponto de união entre o que se pode pensar, bom, o que é uma formação, mas também o que é uma análise para qualquer pessoa, né? Eu fiquei pensando, escutando, né? Me vem muita imagem de um adolescente, assim, né? E quando fala disso, assim, desses lugares dentro de uma sociedade, né, como a brasileira, enfim, como qualquer local de ensino, ou de, vamos dizer assim, do conhecimento psicanalítico, né, eu acho que toca num assunto que vocês estão trazendo do próprio narcisismo, talvez, de quem está nesses lugares, né, que não deixam de ser lugares de poder, né, ou de poder, de alguma forma, influenciar menos ou mais e permitir ou não que quem está, né, no início, ou quem está em formação, possa ter mais ou menos liberdade. Sim, como o assunto do adolescente é muito interessante, porque é um caminho para o voo solo. E ele ainda precisa daquele ninho criador para poder se instruir, se implementar para o estar só e se sentir capaz. Mas tu estava dizendo uma coisa que eu gosto sempre de comparar, a questão da ideia de domínio. A ideia de domínio nasce lá dos gregos. Os gregos diziam que o domínio do fogo civilizou. Só que o domínio do fogo e o uso do saber usar este domínio são os dois eixos civilizatórios humanos. Só que é interessante que com a psicanálise o Freud traz a ideia de que a experiência do desamparo e do despreparo do recém-nascido, de todos nós humanos, supõe o lugar de um semelhante, portador de uma ação específica de sobrevivência. E isso significa um lugar paradoxal, que é o ninho criador, que sem ele não nos humanizaríamos. Porém, é justamente um lugar alienante, em princípio, daquilo que vem de fora e que é adquirido para criar os recursos próprios. E essa é uma contradição de origem muito interessante que ninguém escapa. E que qualquer desamparo pode ativar e criar a sensação do desamparo ou de despreparo de origem, com a ideia de que não existe dentro o recurso necessário. As adições, isso acontece, né? Já que é o tema da próxima jornada nossa. É um caminho ali, né? Mas não vem o caso. Nós estamos falando aqui de como será que a gente vira psicanalista, com toda a ideia de liberdade que pode significar autoria, autonomia, projetos próprios, numa experiência de pensar o saber a partir de si. Por isso que aí eu digo o seguinte, eu gosto muito do Freud e eu sempre digo que é preciso, o Freud fundou a psicanálise, conhecer os fundamentos, o que não significa conhecer as escolas. Porque se eu conheço os fundamentos, eu posso pensar as autorias de escolas e fazer escolhas. E se eu não faço escolhas, eu sou só uma seguidora.
E eu só posso seguir o fundador, porque o fundador é o ninho. Aí é a raiz. Se eu tenho raiz, eu tenho que cuidar das asas. Mas para ter as asas, eu estou usando um simbólico, é óbvio, eu preciso pensar e fazer escolhas. E aí entra o arbítrio, que é um conjunto conceitual que não sai fora da questão da liberdade. Autoria, arbítrio, alteridade, tudo isto significa ser e só ser. E a capacidade de só ser significa uma autoria que o adolescente um dia tem que construir. Porque se ele foi órfão, ele não pode se declarar órfão para voar o voo solo. E isso, até um psicanalista pode ter uma raiz assim, que ele precisa pensar, analisar, tratar, transformar. E isso é uma liberdade. E, nesse sentido, a proposta da psicanálise é libertadora de uma situação dolorosa e de sofrimento, e que a minha maior admiração deste método vem daí. Não que a gente se considere um libertador de alguém, né? Não é nesse sentido. E sim de que, justamente, com a proposta do método de que o sujeito tem um campo para pensar-se, onde ninguém vai opinar e dizer o que ele é, o que deve ser, é para ele poder se encontrar. E isso não existe no cotidiano do viver. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que tu está dizendo, tentar falar de um jeito mais simples. Vamos ver se tem lógica. Tá ótimo. O que tu está dizendo é que, assim, a gente precisa de raízes, né? A gente precisa ter uma história própria para depois poder deixar isso um pouco mais de lado para poder fazer a própria história. Sim. O que por si só já não é fácil. Sim. Porque tem que deixar de lado coisas que são importantes. Pessoas importantes, papéis. Sim, né? Mas que estão dentro do sujeito. Tu vai escolher usar ou não. Daí eu acho que a gente entra em outra questão, que é a possibilidade, né, de usar livre-arbítrio, como é que a gente vai fazer. E eu acho que daí tu entra na parte do tratamento psicanalítico em si. Porque quando a gente fala em liberdade, é um conceito amplo. Né? A gente está falando aqui de instituições psicanalíticas, porque é que a gente frequenta, né? Pertence, né? Mas acho que a parte da conquista da liberdade é uma coisa que não é fácil, né? E quando tu falou em pensamento, pensar com liberdade, para mim, vem criatividade. Sim. Né? Que também não é uma coisa fácil de se atingir e de se manter. Claro, é mais ou menos isso? Exatamente. A palavra criatividade, às vezes eu brinco, né? Criar atividade é sair da imobilidade. Porque a imobilidade é aquilo que nos constitui da ação específica do semelhante, que está fora, e que vai, ao mesmo tempo, criando todo um tempo próprio com o corpo e uma experiência de que vai criar o caminho da sexualidade humana e o tempo da autoria, que tem a ver como eu vou ser a partir do que me tocou viver. Como é que eu vou sair daquela questão do biológico, que ele é um repetitivo automático filogenético, e criar a ontogênese, que é o meu caminho próprio, singular e pessoal que tu dizia. Agora, claro, não é um contraponto, é uma outra, é a entrada por outra porta. Outra perspectiva. Eu acho que sim, que essa é a intenção da psicanálise, né? E os fundamentos, dando a tua... Claro, uma leitura pessoal de como é que são esses fundamentos para se chegar, através de uma análise, enfim, a essa liberação. Claro que é um assunto que eu trabalho e me preocupa, mas o meu caminho sempre foi, em muitas coisas, é um caminho mais marginal a isso. No sentido de pensar, mas o que impede, às vezes, de que isso se concretize, que uma análise possa ser uma instituição, né? Ou mesmo um indivíduo possa ter toda essa liberdade. Né? Quando comecei, eu tive a sorte de fazer um grupo de epistemologia paralelo ao início da minha formação em Buenos Aires, né? Me ajudou muito a pensar coisas que já estavam... Porque essas são questões que eu sempre me perguntava, né? Mas se é assim, por que não
né? Por que as instituições, por que das cisões, algumas divergências que podem que tanto conflito interno existe, né? Que pode ultrapassar a mera questão científica ou de... Né? Tantas escolas de psicanálise já é um tema também dentro disso? Não, mas eu acho que as escolas, acho que é uma liberdade que se tem, né, de ter várias vertentes. Bom, eu pensei muito em uma época assim, bom, o pluralismo aí não é só dos fundamentos, mas ter tantas formas diferentes de pensar e outras escolas. E me lembro que eu criei um termo quando me dei conta que o pluralismo pode levar simplesmente ao que eu chamei de pluridogmatismo, quer dizer, vários pensamentos que não se intercomunicam, apenas tem uma convivência pacífica sem escuta do que o outro pensa. Essa é uma forma de conviver. Uma surdez condicionada. Depois, e é um caminho longo até... terminei pensando a questão também achei interessante um termo que se usa como um termo genérico, mas tem uma especificidade, uma história, que é o termo ideologia. Achei que era um termo bastante interessante para pensar os ideologismos, quando as teorias passam a ter um viés de poder, algo mais dogmático, né? Em contraposição a um instrumento transitório, mutável. Até Freud é mutável, pode ter muitas versões, né? Os fundamentos. Exatamente. Os eixos dos fundamentos e as prioridades de recortes. Então, as teorias todas, todas são boas, né? Eu acho que todos os criadores de psicanálise contribuíram com grandes teorias, né? Mas tem um momento que parece que alguma teoria se obtura. Claro. Quando vira uma ideologia. Quando tem seguidores que não pensam e saem feito um papagaio repetindo, para ser bem concreto. E que encarcera, ao invés de liberdade. Mas assim, vamos pensar, porque eu acho que um caminho é que tudo isso nos faça pensar nos nossos próprios obstáculos. Porque dizer assim, não, mas tem os seguidores, tem os não sei... aí é uma ideia de que os outros são o nosso inferno, mas nós podemos ser os nossos próprios... Aqui tem uma coisa interessantíssima que eu acho que junto com o conceito complexo de liberdade, que é a lealdade. A lealdade, junto assim, com a autoria, autonomia, né, alteridade, a lealdade, que configura uma perspectiva. Como é que a minha lealdade é negociável? E isso prejudica a liberdade, porque é o tema do domínio e da sujeição. Aí é que está o ponto. E aí a contradição cria-se, porque se eu sou leal ao que eu acredito, eu posso escutar sem achar que eu vou me transformar e sem querer transformar o outro. Isso é, por exemplo, exercício de alteridade e respeito, que é fundamental. Mas, às vezes, é muito romântico achar que está ali simplesinho e instalado assim, né? É isso que tu está dizendo? Tu usaste o termo lealdade, né? Um dos termos que eu usei alguma vez, há muitos anos, foi o termo que uma qualidade de um psicanalista é a infidelidade. Sim. Ao contrário, parece que é uma coisa assim, vamos dizer que nós vamos ser infiéis, porque as escolhas... Depende a quem, né? Porque aí que está. Assim mesmo não tem como. Eu posso esclarecer um pouco. Então esclareça você. Por favor. Eu posso esclarecer, porque... Sim. Leal a quem? A gente tem que ter consciência, né? Eu não vou me estender muito, podemos depois, se quiserem, falar sobre ideologia, como é que eu concebo, mas uma ideia que principalmente quem inicia, por exemplo, no estudo tem que ter ideia, tem que ter consciência, né? É que muitas escolhas são até de teorias, né? Tem contaminação. São transferenciais, Tem contaminação.
Não, tem contaminação pela própria, até por supervisores, por coordenadores, por simpatias, por grupo político, por nicho de mercado, qualquer coisa. Mas o que tem, isso é inevitável, mas tem que se ter consciência que quando se escolhe algo, a melhor escolha, no fundo, é que, olha, fica mais fácil, vamos dizer, que eu pense em termos freudianos e o Winnicott também me entra bem. Não, às vezes é uma facilitação interna, que aquela teoria me faz sentido, né? Até tem uma coisa que eu acho interessante ao longo da vida. Você está falando no sentido de sintonia? De sintonia, Eu pensei em identificação. De também. identificação, que para mim é mais fácil pensar através da teoria lacaniana do que da teoria Winnicott. Claro. Mas isso não significa que a teoria é melhor. Isso é uma lealdade, eu acho. Eu pensei, mas isso é ser leal a si mesmo. É a si mesmo. Né? Claro. No que faz mais sentido Isso é para singular, cada um. é singular. Isso. Aquilo que me levou, Aí é que está. aquilo que me levou a fazer minhas escolhas. Sim, exatamente. Se isso Eu pela concordo. singularidade e uma É aí que eu chamo a lealdade. e um conhecimento de si mesmo, sim. ótimo. Sim, Agora, isso não pode ser um instrumento de crítica claro. Ou de tripudiar o outro que é diferente. das escolhas do outro. Claro. Agora, eu vou um pouco além, porque eu digo o seguinte, mas mesmo assim, essa lealdade a si mesmo pode, em algum momento, se ficar... Coisificar-se. Não, termo antigo. coisificar-se ou... Eu gosto muito do epistemólogo de cabeceira que eu tenho, o Bachelard, né? Que é um revolucionário. Não tem nada que fique de pé por muito tempo. Tipo, as teorias são... Dialética, né? A tese e a antitese é mais tem que um criar pensamento, novo. um pensamento, sim, dialético, né? E que ele diz, né? Eu também penso assim, do meu jeito, não sei se ele diz, que toda teoria, ao ser criada, deve conter já condições em que possa ser deformada. E é por isso que eu adoro o Freud. Ele mesmo disse E que o não Freud- estava pronto. Exatamente. O Freud é um exemplo. Ele era um gênio, né? Por isso que ele conseguiu. O Freud é um exemplo disso. Eu acho muitos criadores têm fases, têm etapas, mas o Freud, antes que qualquer opositor questionasse, ele se questionava. mesmo. Ele se questionava, mudava a Interlocutor teoria. imaginário, ele tinha sempre. Ele sempre tinha um interlocutor, É, né? E sempre modificou a sua teoria. uma Né? posição muito Ou acrescentou, valiosa. sem desqualificar o anterior, né? Isso é fundamental, né? Será que a gente pode dizer, então, que o grau de liberdade que o Freud tinha vinha também de muita confiança em si mesmo, na própria capacidade de pensar e criativa e na própria consistência, tanto que ele não se importava de voltar atrás e mudar a posição. Aqui a gente vai ter que teorizar um pouco, eu acho. Tipo assim, se chama autoestima, eu acho. A âncora da autoestima, como eu gosto de brincar, né, é um tempo alto necessário, porque aí é a lealdade principal consigo mesma para não esperar o aplauso, para que possa justamente ser ativo e criar atividade de pensamento livre, no sentido de não procurar o aplauso, mas de procurar as ideias. E essa é o atributo do uso da inteligência e da capacidade de pensar, e que eu digo que ele era um gênio, porque ele exercia isso, ele era assim. E aí é muito difícil não esperar aplausos. Tanto é que ele sempre foi, quando ele apresentou a primeira vez a psicanálise lá na Sociedade Médica Vienense, ele foi... se ele fosse um cara preocupado com ser amado ou valor, ou ser reconhecido do lado de fora e não por si próprio, não teria existido a psicanálise. Então, essa é uma contradição humana sobre lealdade a si, e a autoestima, eu acho que é a palavra que define. É a âncora que permite a liberdade. Eu vou acrescentar. Tu falaste do trabalho sobre o fogo, onde o Freud, eu digo isso, agora eu vou plagiar, porque isso aí quem assinalou foi o Davi Moldavsky. Eu prefiro nem citar nomes, porque é como... eu falo a e gente penso... já está impregnado. É como eu penso as coisas, claro, né?
Mas está isso, seguindo ele. Não, mas isso... Referindo à autoria. É bom, às vezes, reconhecer a origem, a origem de uma ideia. Ele fala, não sei se te lembra, do erotismo fálico-uretral e do desejo ambicioso. Né? E Freud era... E o desejo ambicioso é um desejo que gera muita angústia, né? Angústia do fracasso. Quem tem ambição tem medo, né? O medo, o fálico-uretral tanto pode dar fobia, medos, angústias e também liberdade. Eu cito Maldaccio porque eu acho que a palavra dele é melhor do que a que eu poderia usar, é que um dos desenlaces desse erotismo é a liberdade de espírito, ou espírito aventureiro, que pode ser aventureiro geograficamente ou intelectualmente. O Freud era um aventureiro do espírito, que vencia suas angústias, produzia, se questionava. Culto. Tudo isso. Ele... Pensava com outros além então, até fica assim uma questão para outro momento para você, assim, porque quando se fala em ambição parece um defeito, né? Pessoa ambiciosa, né? Mas a ambição é um motor da criatividade. Sim. E principalmente, bom, né? Todas as que nós estamos falando agora dessa criatividade motor, né? intelectual, claro, sim, claro. Né? Que essa pessoa pode ser Agora mais tu estava acomodada. falando, eu me lembrei do Freud citando Schiller, né? Que a fome e o amor movem o mundo, que é uma simplificação maravilhosa do assunto do corpo que precisa crescer, se instalar num lugar próprio, e também sentir e ligar e se vincular e criar outras alternativas mais além do corpo, porque é muito interessante como às vezes a gente não consegue definir o que é o amor, que é o que tu está dizendo, né? Sem dizer a quem, ou a lealdade a quem, sem que inclua um objeto e que inclua o mais além de si, o próprio e o não eu, né? Tipo assim, que então é muito interessante porque o desafio humano parece simplinho, né? Resolver a fome e resolver o amor. Agora, quando é que sacia e quando é que alguém se sente contente ou saciado ou amado, aí começa o nó. E aí entra o singular de cada um, né? E aí é o trabalho de ser e de encontrar-se. Sabe que tu tá falando de amor e de liberdade. E uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu pensava sobre o que a gente ia tratar aqui e o que eu procurei é como tem clichê, né? Como tem pessoas que tratam desse assunto de uma maneira superficial e colocam uma frase de efeito e parece que entendeu, e não é isso, né? Sim. Quando tu falou em ambição, eu pensei nisso, isso dá um novo podcast. É verdade. É uma palavra meio inquietante. Demonizada. Precisamos restaurar ela. Tem que restaurar ela, porque ela traz muitas qualidades, né? Claro. Outra coisa que eu pensei de deixar assim, um alerta geral para a população, Davi Maldaccio, que é sensacional, mas não é para principiantes. Não. E Yuri e eu tivemos o prazer e a angústia de estudar juntos. Que interessante. Ele é bárbaro. Ele é bárbaro, complexo, mas é muito complexo. Eu fiquei pensando algo assim, né? Disso que vocês estão trazendo da liberdade, do amor, da autoria, da autonomia. E que liberdade não é algo que se tem ou se não tem, né? A gente é mais ou menos livre, né? Eu acho que é por aí, né? Tu disse isso, sabe o que eu pensei? Sabe o cordão do equilibrista? O equilibrista, a liberdade talvez seja isso, um equilíbrio entre forças não contraditórias, mas perspectivas complexas, vamos dizer assim, né? Que como se fosse uma metáfora, né? Porque a pessoa que consegue andar numa corda e caminhar e se equilibrar, eu me lembrei da música da Elis, que eu não me lembro a letra, o bêbado e o equilibrista, né? Que, na verdade, o bêbado perde o equilíbrio porque ele está fora de si. Ele não está em si. E talvez o si próprio é o ponto do equilíbrio. Porque como eixo de
partida. Mas aí que está o ponto da ambição valiosa. A ambição não pode te colocar como centro do mundo. O si não é o centro do mundo. Isso que a gente chama de narcisismo, porque o narcisismo cega. O coitadinho do Narciso estava ali na frente do lago, olhando a sua imagem, e com isso ele não via o mundo. E tem até uma versão do narcisismo, vocês sabiam? Que eu perdi a origem, eu nem sei como, mas se tiver que procurar, a gente acha. Que a ideia é assim, que o Narciso tinha um irmão gêmeo que morreu e que ele ficava ali procurando o perdido. E que aquilo ele procurava o que não estava, o que não era, o que é bem diferente, que é um efeito colateral de não se achar, né? Então já entra numa outra lógica. Isso eu li há muito tempo, mas eu não sei de onde é essa versão. Mas o que eu quero dizer? De que justamente o ponto de achar-se, de encontrar-se, se situar no mundo, de ser e estar no mundo, é o trabalho humano que pode aparecer prejudicado ou fortalecido. E que a psicanálise se encarrega de trabalhar. E essa é a grande possibilidade que o Freud inventou. Porque a questão não é um saber de certeza. Porque não temos certeza. E este é o ponto do equilíbrio, talvez. O ponto de certeza tem que ficar fora porque tem que nascer a pergunta. Que justamente o que procura olhando-se? O que procura desligando-se? Quem não está? Que ausência é? Só para perguntar um pouquinho aí, porque às vezes a gente tem uma tendência a pegar um conceito e dar um carimbo. E eu acho que a certeza das teorias é outra coisa que obtera o pensamento e a pergunta e o saber. Portanto, isto é que eu acho que o Freud ensinou quando ele duvidava e quando ele se perguntava. E que é uma boa transmissão de herança para que a gente continue com os saberes existentes, mas para continuar perguntando, não para ter o saber absoluto. E isso também eu fiquei pensando quando o Yuri fala a pessoa é ou não é, ou eu diria a pessoa é mais ou menos livre, eu também colocaria ao longo do tempo, né? Porque acho que a gente tem momentos de mais liberdade e de menos liberdade. Sim, né? sem dúvida. Conforme as coisas que vão acontecendo na vida da gente, eu acho que a gente oscila também. Tu está dizendo isso, é interessante, também depende muito dos climas das famílias, né? Sobre como é que tolera a expressão ou as falas de uma criança, ou quanto cascudo alguém levou para poder dizer o que pensa e que sobreviveu aos cascudos. Tipo assim, né? Sabe o que eu pensei? Isso que a gente está falando aqui, e da sexualidade fálico-uretral, e da ambição, porque também, na minha concepção até é uma dúvida, assim, né? O que vocês pensam, assim? Porque quando tu tem muita ambição, também tu perde a liberdade, né? Eu tenho essa impressão. Tem assim, que entra no lugar do desejo. Exato, porque assim, tu não perde a liberdade de ficar onde tu está, por exemplo. Né? Só ser. Ou de ir readaptando o caminho conforme as coisas andam. Sim, a ambição desmedida implica numa comparação sempre com algo superior. Algo muito além ideal, né? do passo que tu poderia dar naquele momento. É tipo, fica sempre numa questão edípica e o inalcançável. O ideal porque fora. Porque sempre o rival é o pai. O pai concretamente, né? Ou um substituto. Então, fica sempre impossível, porque é uma situação, além de gerar muita angústia e possivelmente sintomas, né? Então, o problema é daquilo que já deveria entrar no lugar sabendo, né? Pois é. Talvez, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Se a gente pensar que a gente precisa do ninho, mas daí tem que deixar o ninho para poder voar, acho que Complexo de Édipo tem a ver com isso, né? Com a gente poder valorizar a origem, mas poder descobrir deixar as diferenças. Poder deixar ela um pouco de lado para descobrir o que a própria pessoa quer. Como é que tu explica isso em termos de conquista de liberdade, assim, a gente tem uma origem, como é que a gente não precisa brigar com a família, precisa brigar com a família? Eu vou mudar de assunto. Tá ótimo. Mudar de assunto no seguinte sentido. Fazer um exercício da minha liberdade, porque, isso nós vamos começar a discutir teoria psicanalítica, né, que é interessante, mas
Mas eu acho que não, em si mesmo, a gente não encontra os obstáculos quando fica no próprio teórico, né? Sem me desprender total, né, eu iria na questão do super-eu ou do super-ego, que é mais... Estou mais acostumado, né, historicamente mais acostumado, né? E que... O guardião dos ideais. Porque eu penso assim que o que seria, por exemplo, um estado mental ideológico, não vou às vezes falam um estado mental fascista, estado mental. Um estado mental ideológico é de considerando que, na verdade, o que se chama de superego, às vezes, é a questão da lei da censura. E o superego tem a questão dos ideais, e que eu considero que a instância dos ideais é uma questão de muita vitalidade, a questão de vida do superego, porque consiste nas transformações dos erotismos. Né? Então, tem a questão da capacidade de se observar e tem também a própria questão da lei, do imperativo categórico, o mais conhecido, mais usado, né? Sim, aquela obediência estruturante necessária para qualquer humano. Não tem conversa. Mas o Freud diz também que é um caldo, uma cultura que vai da pulsão de morte. Sim. Então, eu acho que é desse aspecto mais pulsional, mortífero, que às vezes pode-se fazer ter um mau juízo do superego, né? Que é o Lieberman chama de uma instância, em princípio, protetora, né? Que até a questão de ter a questão da lei protetiva, mas tem outros aspectos, né? Agora, quando por questões culturais, sociais, de interação, porque nós não temos assim, nos formamos, alguém, acho que tu falaste, de que essas coisas são complexas, regridem, a liberdade são momentos, outros momentos não, de repente encontra um grupo e que o grupo funciona como na psicologia das massas, né? Além, não só uma questão identificatória com ideias, mas as ideias se tornam imperativas, ou mesmo eu poderia dizer, se eu usar a linguagem da ideologia, se começa a se ter uma mente ideológica no mau sentido. Sim, no mau sentido do imperativo, do líder, do não poder, perde a capacidade de pensar, que é do eu, né? Um superego toma conta, é quase um estado, no Psicologia das Massas, quase um estado hipnótico. As pessoas se hipnotizam, mas não precisa ser só de situações muito catastróficas e muito violentas, no dia a dia, quando algumas identificações adquirem uma característica um pouco mais imperativa, um certo enamoramento com alguma ideia, por exemplo, ou quando se hipertrofia um ideal. Né? Deixa eu ver se eu estou te entendendo e tirando um pouco do psicanalês, botando mais em português, assim, coloquial, corriqueiro. O que tu está dizendo é que, às vezes, quando a gente se une num grupo grande, por exemplo, torcida de futebol, alguém tem um líder que orienta, digamos assim, o próprio líder talvez até pense sozinho, mas daí esse fenômeno de massa faz com que todo mundo vá junto sem questionar. Exatamente, eu me lembrei da Hannah Arendt. Mas vamos dizer o seguinte, Hannah Arendt fala isso. Que talvez possa ser um dos aspectos mais volúveis que a gente tem, que é a reversibilidade de um certo funcionamento maduro, onde os nossos ideais funcionam harmonicamente, nós temos a capacidade de pensar. É volúvel porque através de uma situação complexa, que é a convivência numa sociedade com o outro e com os outros, né? A influenciabilidade. A sugestionabilidade, eu gosto muito dessa palavra. Mas uma coisa não exclui a outra. Porque, falando em Hannah Arendt, né? Os próprios...
lembrando do nazismo, né? Do totalitarismo. Do totalitarismo. Eichmann em Jerusalém, que dizia que não tinha feito nada porque ele seguia ordens. A mesma pessoa que queimava os judeus chorava porque perdeu o cachorrinho. É o cúmulo. Uhum. Então, os dois funcionamentos me parece que podem estar acontecendo. Exatamente. Não é que ele é um insensível, e sim que o estado totalitário da mente, que eu acho que é isso que tu quer dizer, é o lugar do líder. O Freud fala aí muito bem na ideia das massas artificiais, a igreja e o exército, de dominação. E que essa via sugestionável do ser humano, de origem da ação específica na mão do semelhante, que constitui um sujeito psíquico, é uma marca que facilitaria a sugestionabilidade e a sujeição. Então, a ideia do domínio e da sujeição está sempre na cultura. Mas eu acho que é isso que ele quer dizer. Mas eu acho assim que tem, eu diria mais que são restos humanoides, porque isso é máfia também, né? Beijar o familiar do cara que sim, o anel, né? O bispo, o anel. E aí entraria também em outra questão, que é a perversidade, mas não vamos... mas eu acho assim que a pessoa, um indicador, né, da questão da singularidade, né, e da autonomia, não existe singularidade e autonomia que automaticamente não reconheça a singularidade e autonomia do outro. Uhum. Isso é um indicador. Quer dizer, eu não diria assim, a pessoa é singular, mas é um déspota. Sim. Uma figura déspota, mas tem isso assim. Não é essa singularidade. A singularidade é a pessoa poder ser um ser único, identificado com as suas coisas, mas que reconhece que o outro é o outro, reconhece a alteridade. E o arbítrio, né, do outro. Uhum. Então, eu acho que situações assim, de dizer assim, bom, mas o sujeito... Não, aí já estamos falando nazismo, máfia, de muita violência. E eu estou duvidando da singularidade quando a pessoa não tem a possibilidade, não tem a intercomunicabilidade com outras ideias teóricas ou coisas mais simples, né? Aí já é questionável. Nessas situações, eu acho que não estou de acordo que... Não, a pessoa mantém... São restos. Assim como o Freud diz assim, bom, o esquizofrênico tem restos histéricos. Então, olha, então o esquizofrênico também é um histérico. Uhum. Não, é um ser humano. Claro. É um ser humano, e com o ser humano tem tudo de tudo. Sim. Nós somos complexos, claro. Nós mantemos características, outras que não as que predominam. Então, correntes da vida psíquica. Um assassino pode ter um gatinho, um cachorrinho, e um serial killer com um bichinho, e lá sei o quê, mas é um narcisista, um perverso, um perverso. E daí a gente está falando de outra coisa, né? Porque, na verdade, assim, o totalitarista, o déspota, o assassino, ele também não tem liberdade, ele também é vítima de outra coisa, né? Do tudo ou nada. E eu acho que o que a gente está falando aqui são de pessoas mais comuns. Mais comuns, né? Que conseguem ou não exercer sua liberdade em determinados momentos. Mais ou menos, e nós não somos nunca totalmente livres, né? Vivemos em sociedade, né? Concessões são feitas. Agora tu está dizendo isso e me lembrei daquilo que a gente aprende na infância, né? A primeira coisa quando tu tem irmãos, olha, a tua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E em casa esse treinamento básico se aprende na hora do bife, né? Do motivo que chega. Vai dividir o bife. Eu adoro a expressão irmanamente dividido. Eu aprendi um sistema com uma amiga que eu achei maravilhoso, que era assim, um corta e o outro escolhe. Sim. Era clássico. É o mais justo. Porque ali abria bem essa ideia, né? Que não tem um dominador e o dominado. Será que eu já sugeri isso em situações de herança, né? As pessoas têm 3, 4 irmãos. Que boa ideia. Então, é o seguinte, faz o seguinte... Um divide e outro escolhe. O que divide não é o que escolhe. Boa ideia, então, excelente. É a mesma coisa, é o correlato do bife. Que herança é justamente o que aparece também pouco... isso, né? Essa disputa. Aqui a palavra disputa tem que entrar no assunto, né? Do domínio, do poder, né? Da sujeição. Simples se fosse só o fogo, né? Saudade da ideia. Não explica.
não justifica toda a complexidade para pensar, né? E é interessante como os conceitos se entremeiam, né? A gente não falou da palavra independência, que eu nem gosto muito, eu prefiro autonomia mesmo, né? Mas de poder fazer escolhas, por exemplo. Essa liberdade a gente enxerga do lado de fora, mas ela vem de dentro. Claro, sim, sim. Mas, por exemplo, assim, ó, interessante, eu sempre acho que... eu penso na ideia do aplauso, de como é que a pessoa se regula em relação ao aplauso, né? Se não, o aplauso não está em questão, porque quando o aplauso está em questão, temos uma problemática diferente, porque aí sim ela é inibidora da criatividade, ela é inibidora da autonomia, ela é inibidora da autoria, e uma criança às vezes precisa, pelo efeito da obediência, do aplauso. E essa configuração vem e ela precisa, o crescimento e a maturação, libertar deste lugar. Aí que eu digo, a autoestima entra neste lugar. Aquilo que eu aprendi a ser pensado, eu agora tomo conta e dispenso o aplauso. Parece só um joguinho de palavras, né? Mas é a coisa mais difícil de organizar. Porque quando eu vejo alguém falando uma ideia, eu penso, bom, interessante, por que me interessou? Porque aqui me chamou a atenção, que me agarrou para continuar pensando aquele pensamento. E assim temos um diálogo. Não significa que iremos concordar, mas significa que temos sintonia para criar um campo de pensamento partilhável. E nem todas as experiências humanas são partilháveis, a nível de pensamento, até, né? Sabe que no consultório eu uso com muita frequência isso. A gente não precisa concordar. Claro. Né? E na avaliação eu já digo, vai acontecer incontáveis momentos em que a gente vai discordar. Sim. E está tudo bem. Sim. Né? Eu preciso manter a minha liberdade de pensar de expressão, e a né? outra pessoa claro. também. Sim. Mas tu estava falando em aplauso e eu estava pensando no outro lado, que é a questão do reconhecimento, né? Que a gente também precisa de uma certa referência, não é referência que eu quero dizer. Eu gosto muito de dizer a palavra eco. Não, mas também não é eco. É quando está me faltando a palavra, ela existe. Precisa do olhar do outro, eventualmente, né? Mas é do olhar do outro dizendo, eu te entendo. Talvez seja uma coisa de empatia, né? Que a gente precisa disso, né? Fiz a apresentação, mostrei o que eu penso. E agora, né? Sim. Que o outro possa dizer, tá ok, eu te segui. Até posso não concordar. Claro. Mas justamente o aplauso aqui que vai fazer o efeito, né? Porque é muito interessante isso aí que tu está dizendo, que vocês estão dizendo, que é assim, ó, ser e estar no mundo precisam uma complexidade que inclua o outro e o não eu. Mas o não eu é fundamental, e essa é a lógica do equilíbrio, talvez do equilibrista, né? Porque não é o reconhecimento, mas o ser pensado é o tempo infantil que instalou o tempo alto de autoria. Porque eu me penso, mas não significa que eu dispenso a opinião, eu preciso do outro. Aí entra o amor, aí sai do corpo, aí que eu brinco. Aí é uma outra fome. Não é uma fome que entra pelo corpo, e sim que pode ser aplauso, que é sobreadapta, eu vou ser escravo da opinião para tu me amar, e eu me sujeito, o que não dá. Ou eu não posso... Eu acho que o eco, para mim, é a palavra que é importante, porque o eco é que cria a dialética. Justamente a ideia da dialética eu adoro, porque assim, é uma tese, mas ela tem uma antitese, que cria que uma derruba a outra e cria outra, que não é uma síntese, que é uma síntese provisória. Até que nova tese derrube, e aí é uma espiral dialética. E isso é movimento. Se não é trava. Vocês lembram Essa é uma ideia que eu acho valiosíssima para inspirar esse tema, não sei se... Mas assim... Mesmo em situações de muita crise, né, e muito, vamos dizer, situações de autoritarismo, o último recurso, né, acho que tem vários recursos, mas um recurso fundamental e de sobrevivência é seguir com a capacidade de pensar. Uhum. Né? E eu acho que
E nesse momento eu acho assim que até como resultados, indicadores de análise de outras coisas, que a pessoa siga com uma capacidade de pensar criativa e singular, né? Acho que tem campo de concentração, quando tinha outro indicador, mas outro recurso é o humor, né? Vou sustentar o humor. Nós estamos falando de humor, mas também é outro. Mas é interessante, porque a criação de um aparelho psíquico, o humor, né? Os sonhos. Eu pensei eu tô falando isso, né, Silvia, da necessidade, né, da dialética, para poder se criar algo novo, né? Eu lembrei do filme do Tom Hanks, que o Náufrago, acho que era, né? O Náufrago. Que ele, de alguma forma, ele criou uma forma de sobreviver, comida, enfim, um abrigo e tal, mas ele enlouquece, né? Porque tá sozinho. O só. E ele acaba criando... Wilson. Wilson. É bárbaro. Porque ele tinha essa necessidade, né? De ter alguém, nem que seja de uma forma delirante. Porque, agora, claro que... vamos dizer assim, não é uma defesa do isolamento, mas é que nessa capacidade de pensar, né, a pessoa já incorporou muitos interlocutores. Sim. E eu disse assim, eu acho já lhe habita muitas inspirações. Eu acho interessante como, ao longo do tempo, e não são as escolhas, as grandes escolhas teóricas, mas como, às vezes, em alguns autores, tem algumas frases que produzem um insight profundo que a gente se lembra daquela frase ao longo de décadas, né? Ou alguma coisa faz sentido, né? Eu gosto das poesias e dos poetas para dizer as coisas que todo mundo entende. Alguns poetas... eu, por exemplo, eu sou bem transferencializado com Bachelard, fora da psicanálise, com Bachelard, né, que é diversas frases. E ultimamente, a questão de liberdade, né, quando estava estudando ideologia, autores, acho que foi do Bauman, que falando sobre o Kuhn, Thomas Kuhn, a revolução das teorias científicas, e que criou assim deu um status para o termo paradigma, né? E sempre tinha uma coisa assim, ele tinha uma primeira versão do paradigma e uma segunda versão. A primeira versão era bem estruturada, e tinham críticas a uma segunda versão, dizendo aí ficou muito frouxa, mais elástica, não define bem. E o Bauman, e eu até ia atrás disso, também não é um autor que... E aí o Bauman diz o seguinte, que ele gostava muito mais do segundo conceito, porque era mais aberto, dava mais liberdade para viajar um pouco, e não a coisa do paradigma científico. Isso, o que é ciência? Sim, aquilo fechado, né? O que é ciência, o que não é ciência, o que é conhecimento. Então, às vezes parece que a ideia, que eu acho que o Bachelard trabalha muito com os obstáculos, o professoral, a repetição, o senso comum, mas eu acho assim, a própria precisão, dependendo da área do conhecimento, né? Um cálculo estrutural exige precisão no edifício. Agora, a ideia da precisão, se muitas vezes não é um obstáculo em psicanálise. Não. O que o Freud quis dizer nesse texto é isso, e é bem preciso. Isso não é precisão, né? A precisão conceitual, no caso, são os paradigmas, o inconsciente, a sexualidade. É mais simples de ter o módulo. É esse sentido? É o sentido que os conceitos, às vezes, eles são até bons quando são mais elásticos. Quando é para pensar e não para tiranizar. E quando pode ter várias leituras. Né? Sim. Ou quando isso não é arte, ou isso é arte, isso não é psicanálise, ou é psicanálise, né? Então, mas voltando à solidão, eu não posso deixar passar. O Otávio Paz, que eu amo, este autor, ele tem um tema maravilhoso que é sobre... Ele está falando da identidade mexicana, né? E ele está falando da solidão num livro. E ele diz que todo ser humano... Eu não vou dizer bonito que nem ele disse, porque eu não me lembro decor.
Mas a ideia é assim, todo ser humano vive um momento de solidão e se sente só. Mas, de qualquer maneira, a ideia da solidão não significa estar abandonado, significa identitariamente um lugar de si. Olha, um poeta dizer isso é psicanálise pura. É o Winnicott. Né? Tá O Winnicott fala fazer a diferença É a entre capacidade de estar só. que é bom versus se sentir solidão que é ruim, que tem a ver com o desamparo, o abandono. E tem uma música, eu gosto muito da arte porque ela diz aquilo fora de uma lógica teórica. Então, por exemplo, tem uma música que diz estar só é preciso aprender a só ser. Lembra dessa música antiguinha? Então, é disso que nós estamos falando. E né? o Winnicott, ele, nesse sentido, acho que da liberdade e de muitas coisas que eu talvez possa estar tentando dizer, ele, justamente a respeito de autonomia e singularidade, não lembro se era uma entrevista, um artigo autobiográfico, que ele explica por que ele criou uma teoria, é que ele não se sentia cômodo, ou algo assim, em pensar através de um pensamento uma teoria de outro. É quase que eu tenho que criar uma teoria, porque se eu falo de conceitos freudianos e tal, é o Freud que pensou em outra época, outro contexto. É que eu pensei do que ele pensou. Então, claro, nem todos podemos, né? Às vezes por preguiça, por incompetência, seja o que for, criar uma teoria, né? Agora, por outro lado... Uma opinião é possível. Não, eu acho que cada um, ao longo do tempo, o destino do analista é terminar sendo um criador das próprias teorias, tem um desenlace em que isso é um modelo de trabalho. Tem um modelo de trabalho, um modelo de pensar, uma leitura... Reunir os seus interesses. Muito singular das teorias que andam por aí. E que, mas isso não foi bem o que o Winnicott disse. Não, sim, mas é o que eu penso do que ele disse. Isso não é o que... Mas Freud não diz isso. Mas eu penso assim. Sim. Eu acho muito divertido quando chegam pessoas novas que não conhecem a psicanálise e perguntam, tu é freudiana? Né? Eu acho divertidíssimo. Eu digo... tu é Eloisiana. Mas é interessante isso aí. Eu gosto da ideia de que a gente faça as teorias trabalharem a nosso favor e a favor do paciente que a gente está vendo. O Laplanche chama isso de teorética, que é uma maneira de tu aplicar a teoria a partir de como é que ela é útil para ti, para pensar situações que te desafiam problemáticas. É linda a ideia, né? Mas eu adoro dizer, quando alguém me diz, tu é freudiana, bom, se eu não fosse, eu não seria psicanalista, porque foi ele que inventou a psicanálise. É a única resposta possível. Porque até de uma simplicidade danada. Sim. Isso é muito comum, né? Acontece muito ainda. E talvez, né, voltando ao nosso peixe, a liberdade também é isso. A liberdade faz com que a gente não precise de conceitos tão fechados. Agora, a angústia de não saber é muito grande. A gente gosta de explicações e por mais que a resposta seja assassina da pergunta, que é outra frase que eu adoro, às vezes a gente tem essa necessidade de reduzir o problema para ficar algo mais tolerável. Olha, aí a gente tem que aprender com aquele Sócrates querido que dizia, eu sei que nada sei. Porque a gente que pensa que sabe, aí que está o ponto. E desta arrogância a gente tem que se livrar sempre, senão a gente nunca pergunta, né? Mas eu acho que em termos práticos, né, já que a gente está nesse podcast para público leigo, na prática, eu acho que as pessoas têm menos liberdade do que elas reconhecem que têm. Né? Por exemplo, quando tu falou da pessoa sobreadaptada. Aliás, o Newton foi a primeira pessoa que me introduziu a esse conceito. Eu acho que essa explicação é válida, né? Para as pessoas terem uma noção de que liberdade é uma coisa muito mais sutil do que se imagina. Sim. O que seria o sobreadaptado no sentido leigo? É aquele que é movido pelo tem que. E um tem que ele imagina que o outro espera, mas que ele nem sabe se é ou não é. Então, ele obedece... Olha aí onde vai dar. Obedece o quê? A quem, como, mas aí ele não é ele. Ele não deseja, ele
Tem que. E eu acho que uma confusão importante em relação sobre adaptação é que o mundo atual, pelo menos, né, toma essa pessoa como modelo, né? Essa pessoa que trabalha 20 horas por dia para conseguir resultados espetaculares, ela não, talvez não seja um bom modelo. Talvez ela sofra sem se dar conta que está sofrendo. Talvez ela não tenha essa performance como mote. E talvez ela não tenha a autonomia de pensamento que acha que tem, talvez. Tu sabe que isso acontecia? Como eu sou uma mulher, né, obviamente, vivi essa experiência de ter filho e trabalhar. Os homens têm filhos, mas é diferente porque, culturalmente, os homens trabalham e sustentam a dupla que está ali, né, no ninho. Então, ali eu aprendi, quando eu tinha que transmitir a ideia de quanto tempo tu fica em casa com teu filho e quando é que tu volta a trabalhar, quando era um treinamento de uma psicanalista, né? Que isso, às vezes, fazia a pessoa sair do seu lugar de amamentar, que só ela podia estar com o seu bebê, porque o paciente pode sobreviver. Era um dilema muito interessante, dava para ver direitinho sobre adaptado e aquele que estava numa identidade nova, mas isso é um tema muito feminino. É outro podcast. Mas acho eu não pude deixar de dizer. Tá bem. Não, mas tem a questão conceitual, estrutural, o que é um sobreadaptado mesmo, desde o seu nascimento, e o circunstancial, né? Claro. E às vezes a própria sociedade Sim, tivemos que fazer com a pandemia, nos sobreadaptamos, né? Mas assim, claro que a sociedade atual, se pensar em quantidade de informação e o ideal ao mesmo tempo tem o ideal de 20 horas de trabalho por dia, também tem outro ideal agora de qualidade de vida, importante a qualidade de vida. Ainda tem que fazer milhões de exercícios, uma canseira. Viajar. Mas o que caracteriza, assim, o chocante é quando a pessoa, vamos dizer, faz muito mais coisas, mas não é só fazer e a forma de sentir também, do que tem a capacidade de processar mentalmente. E quando não se dá conta disso. Como uma exigência, né? Porque se eu trabalho 14 horas e digo, estou muito cansado, agora eu quero ver uma série de TV, eu quero dormir, isso ainda é um recurso. O sobreadaptação é quando o último recurso é o corpo demandando da mente alguma coisa. É quando a pessoa cronicamente vai se adaptando a situações em que vão além do que ele mesmo pode fazer e que o último recurso é o corpo dizer não aguento mais. Pode ter até uma doença psicossomática. Um burnout. Hoje em dia se fala. O sobreadaptação já é um conceito em si, como se fosse e que não é assim por demanda e a pessoa está estressada. Não, muda. A sobreadaptação, a ideia é que é um quadro mudo. E tem outra coisa, né? A emoção do sentir também está baixa, também está inibida. Sim, não tem satisfação no que já consegue. Não ficou claro para mim quando tu diz que é muda e que é da própria pessoa. Como é que é isso? Porque vamos dizer, falar um pouquinho, vamos ver se em termos para o criador do termo, eu diria, traduzindo o que ele disse, acrescentando alguma coisa, é como se desde que a pessoa nasce tem uma inversão onde o bebê tem que cuidar da mãe antes de ser cuidado pela mãe, porque não se dá um grau de empatia suficiente para ele se sentir pensado. Cômodo no mundo. Ele não foi pensado. Então ele não tem a base de pensar-se. E é como se o desejo próprio, ao longo do tempo, fosse substituído pela demanda externa. Um desejo próprio substituído pela demanda do outro. Né? Então, seria um bebê, uma criança, um bebê que, olha, sabe, ele não chora, ele mama, dorme, nunca ele deu trabalho. E é precoce, aprendeu a ler, nasceu com 3 anos de idade, com 1 ano, 10 meses já caminhava. Então, sucesso em todo o processo. E com uma pessoa muito útil para todos. E procura do reconhecimento que nunca chega. Claro, uma cisão na parte de científica um pouco, mas é uma pessoa útil, querida, e pode ser um executivo eficaz
e que o primeiro o livro era muito forte quando ele dizia assim que o primeiro sinal pode ser morte súbita. É uma pessoa jovem, 42 anos, e tem uma morte súbita, mas ele estava bem e tal, uma família bem estruturada. Então ele era útil para todos. Claro, ele não tem o guardião interno do sinal do alarme. Esse é o sobreadaptado estrutural. Estrutural, né? É o Lieberman que pensou isso? Ou eu não sabia. Como precursor, assim... Da ideia de sobreadaptação. É para entender como é que uma pessoa funciona, um psicossomático funciona sem se vincular à doença psicossomática. É que estrutura favorece o aparecimento de problemas no corpo. Claro, se não está pensado, vai para o corpo. Volta. Vai para o corpo, E o problema é que pode haver um não precisa ter toda essa história. Circunstancialmente, a pessoa pode se sobreadaptar num determinado momento. Né? Sim. Então, dá um exemplo para a gente, por favor, do circunstancial, já que tu explicou tão bem o outro. O circunstancial por exemplo, pessoas até que precisam ter 2 empregos. Né? E chega um momento que, por necessidades financeiras, familiares, enfim, e trabalham 14 horas por dia e se adaptam. Tipo... Conseguem executar essa demanda. Tem circunstancialmente põe de lado algumas sensações corporais e sentimentos e perguntar... quando tu pergunta para alguém, mas tu não fica cansado? Fico. Mas não se queixa do cansaço. Sim, mas aquilo não entra como cuidado próprio. Eu fiquei pensando um adoecimento de alguém da família que a pessoa tem que cuidar num processo de morte, por exemplo. Mas é para um período. Para um período. A pessoa sobreadapta, tem que trabalhar e cuidar de um familiar. Na psicologia do ego eles chamam, aí a dissociação a serviço do ego. Não, mas vamos dizer... A psicologia do ego americana chama assim, o que é bem interessante para uma situação de sobrevivência de extremo, né? Que nem a gente se reunir dentro de casa, não sair na pandemia. Foi um esforço... para todo mundo. Enlouquecedor, muitas vezes. Claro, sim. Porque era uma imposição externa para quem está acostumado a ter o arbítrio, mas para quem... Aqui o assunto não tem o arbítrio. O sujeito ele tem um suposto regulador externo que lhe desconfigura a autoria de cuidar-se. E aí ele se expõe. Que é o famoso mortífero, também juntando com outras lógicas, né? E isso só para acrescentar uma coisa de outra ordem, né? Para um assunto que eu acho interessante discutir, a questão da ética e da moral. Né? Muitas vezes as decisões podem ser uma decisão ética. Claro. A pessoa, olha, tem que cuidar. Tem que cuidar, perde a liberdade. E eu considero assim, a ética bastante subjetiva, né? Enquanto que a moral é cultural, é externa, e a moral sim, tem muito a ver com essa questão... O controle, né? Não, com a questão ideológica, a questão externa, e a vulnerabilidade nossa, nós estávamos falando antes, né? Essa vulnerabilidade de que, pela complexidade da nossa estrutura em relação com o meio, com as pulsões, etc., e que pode ter uma reversibilidade das coisas. Né? Então, eu diria assim que a moral pode ser qualquer coisa. Né? A moral pode ser qualquer ideologia, porque... o que é moral numa época não é moral na outra. Isso quer dizer, depende muito da cultura também. Depende muito da cultura. Do contexto, né? Sim, claro. Eu sou bastante, vamos dizer, radical no sentido de separar bastante o que é uma questão ética e o que é uma questão moral. Eu também acho muito importante. Quem sabe vocês explicam qual é o conceito de um e de outro para a gente saber onde está pisando. É que é difícil falar de moral sem incluir a cultura, porque entra na ideia da influência na cultura
das religiões. E as religiões é um tema complexo. Mas eu diria assim, na resultante no superego da pessoa, né? Do moralismo, né? Eu acho que uma pessoa ética, eu considero aí, tentando forçar um pouquinho, é que tem os seus ideais bem resolvidos. Sim. Uma pessoa que distribui bem, está bem distribuído dentro de si, uma questão de justiça, uma questão de... Valores, princípios. Mas bem distribuído, não hipertrofiando. É um superego. O livro falou do eu idealmente plástico, eu diria um superego idealmente plástico. Né? E que tem o respeito aos valores e princípios dos outros também. Sim. E que tem, de acordo com eu posso dar um exemplo. Alguns preceitos. A moral pode, em determinadas culturas, determinar coisas que em outra cultura pode parecer abominável. Mas, por exemplo, na época, eu acho que aí entra no totalitarismo, tem situações em que, na sociedade, quase que se impõe uma moral totalitária, preconceitos, coisas terríveis em nome de uma moral. Sim. Né? Ou historicamente, né? As cruzadas. As cruzadas foi um movimento moralista. Sim, as cruzadas matavam as bruxas e os judeus, sabia? Em Portugal, né? Então, é moral, é um movimento moralista. E aqui tem um exemplo da psicanálise. Mas não é ético. Quer ver? O Freud era ético. Porque quando o Freud afirmou, em 1900, olha a moral cultural da teoria da sexualidade infantil, o efeito era um espanto. Uma abominável teoria de que as crianças tinham sexualidade. Como assim? Né? Ele causou espanto na época. Mas ele não deixou de afirmar a ideia dele, ele foi contra a reação moral. Isso era moralismo. Não era um saber de não saber, era um impedimento de pensar pela moral vigente do moralismo cultural. Né? Por exemplo, isso é a diferença. E a ética seria, não vamos concordar porque o Freud disse, e sim porque a observação clínica e a comprovação da sexualidade infantil estava demonstrada. E este é o ponto. Aqui façamos um parênteses que sexualidade infantil não é sexo, é outra coisa. Claro. É de mundo interno, não é na prática. Sexualidade é o que faz a criança ficar viva e aprender a sugar, porque isso cria o alimento. Começa ali, na boquinha, e vai criando um caminho mais complexo. Isso é toda a teoria da sexualidade, né? Não é sexo. Não é vida genital e vida sexual. Para fugir um pouco da psicanálise. Isso, também é bom. Então foge, chega. Eu estava pensando num exemplo da Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa, começa com liberdade, né? Igualdade, fraternidade. Então, e que são ideais, nós podemos dizer que são ideais dentro do nosso aparelho psíquico. Nós falamos dos ideais, as modificações, as sublimações ou transformações do erotismo em algo sublime, né? Sublimado e tal. E o Derrida ainda fala em hospitalidade. Faltou incluir hospitalidade. Eu gosto da hospitalidade do Derrida. Mas a gente sabe, né, que na Revolução Francesa, com todos esses ideais, eu acho que inaugura também um outro mundo, né? A própria Revolução começou a cortar cabeças. E primeiro não só dos nobres, mas... Então era... Daqui a pouco era de quem era religioso. Começou a cortar cabeças, né? E teve um sujeito aristocrata que... Claro, ele é um filósofo iluminista, o Desti, de Tracy, que esse cara, ele é interessante porque ele com todo racionalismo, mas o que ele foi preso, quase perdeu a cabeça, né, também, um dos que... Mas depois ele resolveu criar
uma faculdade de ideologia. A ideologia moderna, quer dizer, a ideologia em termos de concepção, ideologia surgiu desse... Daí? Eu fui atrás... Né, Como é o nome dele? Antoine Desti de Tracy. Ah, Ele nunca ouvi criou, falar. então, o que era? Sim. Era um idealismo, mas eu digo que contém os ideais, porque É interessante isso aí, ele né? propunha uma purificação da política, da administração, algo que tivesse por cima de todas as ciências, fosse a ciência da ciência. É que aí a ideologia fica com uma verdade. Não, fica com uma... fica com uma verdade, tem isso, mas eu acho que é interessante porque ele queria purificar. Purificar, é um purificador. Sempre que fala em purificador, eu já fico arrepiada. Não, mas eu acho que mas a ideia dele é interessante, porque surgiu o termo ideologia como termo universitário, uma faculdade de ideologia, para que as pessoas aprendessem, tivesse algo. A lógica dos ideais deveria ser. Como é que se chegaria? A preocupação é válida, só que era um idealista. O Napoleão parece que ridicularizava, só não matou porque achava que o cara era ridículo, né? Mas daí talvez a gente possa chamar o Cazuza, né, que dizia ideologia, eu quero uma para viver. Dentro disso também funciona. A gente precisa de algum balizador. É que a ideologia, quando eu aprendi, faz tempo, agora desencavei umas memórias antigas, a ideologia é maravilhosa como ideia, mas o problema, de novo, volta com a dominação. É o uso da ideologia para dominar. E esse é a problemática inerente, que eu não lembro como é que chamava o nome. Tu te lembra como é? Quando usa a ideologia para dominar, tinha um nome. É que talvez o uso da ideologia, sem que a pessoa tenha liberdade de pensar sozinha, é que... É a dominação. É que a dominação. E daí tem fica subjugado. Porque a ideologia depois, no marxismo, era uma crítica à ideologia, porque era a ideologia das classes dominantes. Depois havia assumir ideologia como própria, a nossa ideologia, como nosso pensamento. Então, a ideologia teve várias conotações, mas o que interessa... O termo, eu me lembrei, absolutização da ideologia. Essa absolutização criava a dominação. E aí era criticar não a ideologia, mas o uso. Mas por que eu acho importante? Porque tanto a ideologia pode ser como os ideais. Dizer assim, mas a nossa ideologia é uma ética que nos determina a nossa conduta, a nossa liberdade de pensar. Então, nós temos a nossa ideologia. Eu nunca gostei do termo ideologia, preferi filosofia, quando numa instituição diz, não, a nossa ideologia não, porque parece que já vai fechar. Eu também já penso no absolutismo, já meto cano. Mas ideologia, qual é uma das conclusões ao longo dos séculos, do quase meio século? É que tudo isso tem que ser pensado por um analista ou qualquer pessoa que nós, vamos dizer, ideologia, que não existe não ter ideologia. Não, eu não tenho ideologia. Porque é inerente ao ser humano ter ou um ideário que vai nos determinar uma conduta. Essa ideologia pode ser mais ética ou mais moral. Eu não vou dizer ideologia absoluta, eu diria mais moralista, mais longe da ética. E moral a gente cria qualquer coisa como moral, né? Até algo imoral, amoral, imoral, né? Então, o mais importante é o seguinte, é que, e aí vem a questão da transmissão da psicanálise, é poder pensar que cada um tem que ter uma visão crítica, uma capacidade de autoobservação, é uma função superegóica, né? Se observar. Eu gosto de dizer que é egóico. Aí é só diferença teórica. O ego absorve o superego. É convencional. É que aí ele tem uma matriz de comparação só, que é o herdeiro do complexo de Édipo. Não, mas que isso possa ser algo que sirva para cada um ter uma visão crítica daquilo que lê, uma inspiração, daquilo que pensa, né? E não como um instrumento crítico aos outros. É próprio. É próprio. Mas é próprio... Pelas identificações, eu acho. Não, o que eu quero dizer é que é próprio, mas relacionado a olhar para dentro de si. Sim, e não... é um movimento alto. Isso.
O que o Freud, quando nós falamos do Freud, né? Ele fazia teoria e ele falasse de identificação, né? Ele tomava o papel de um interlocutor e era crítico com relação às próprias teorias, né? Até porque não tinha muitas outras para. Agora nós temos assim, um repertório muito grande para poder criticar, mas o problema é né, o Bachelard diz assim, bom, às vezes para o criador não basta criar, tem que criar contra alguém, tem que criar contra algo, tem que criar contra outra teoria, né, que parece que isso faz parte, né, Sim, a antitese. Seria a antitese hegeliana, né? A tese e a antitese que derruba e nasce outro e nasce novo. Mas isso com um movimento criativo. Né? Mas pode ter outros... Mais obturante, né? De guerra. Mais obturante, né? De uma rivalidade que não leva a grandes coisas. Então, acho que pensar e ter essa visão crítica. Não é uma visão crítica só daquilo que vem de fora, é uma capacidade, porque isso implica na capacidade de modificação daquilo que vai pensando. O pensamento é transitório, as verdades são transitórias, e não solidificar, o que também, às vezes, é por cansaço, porque, é bom, imagina ter 3, 4 conceitos e... É isso aí, essa é a verdade. Simplifica assim, né? E aí não vai nunca perguntar o sentido, vai só repetir, copia e cola. Mas dentro disso que tu está dizendo, Newton, eu acho bacana a ideia de que a gente tem esse conjunto de ideias, conceitos, valores, princípios que nos constituem, e a ideia de olhar para dentro de si é se haver com isso, né? O que eu vou fazer com isso? E poder... Acho que a liberdade tem a ver, assim, como é que eu vou me posicionar diante do mundo, diante da quantidade de coisas que a gente enfrenta todos os dias. E daí uma coisa que tu tinha falado, né, Silvia, que a liberdade é uma coisa que a gente tem que conquistar, é individual, é intransferível. Sim. Né? A gente recebe ajuda para lidar com as coisas, mas... como é que eu vou conservar o que me tocou viver, que foi imprescindível, mas como é que eu vou ter a autoria de dispensar o que eu não quero? E isso é que é o difícil, mas é importantíssimo, e talvez a liberdade da autonomia, né? E aí é que é o ponto de posse, né, própria. Porque é muito interessante nas famílias, por exemplo, na minha família eu tenho 2 vós maravilhosas, né? Inspiradoras. Mas as 2 vós era uma época muito de religiosidade. Eu desconstruí caminhos que me valeram e deixei outros. Este é um exemplo, né? Hoje eu sou uma avó diferente do que minhas avós foram. Embora que eu sou inspiradíssima nelas, mas eu dispensei. Não sou um exemplo para ninguém, não é isso? Eu estou dando só um exemplo para explicar o que é que eu quero dizer. Seria aquilo que toca para a gente viver, que é daquele contexto, daquele tempo, e que cria um texto. Que o texto novo é a autoria. A gente é o texto do contexto. Mas para ser isso é preciso dispensar ou conservar o que serviu e é o arbítrio. Isso talvez seja o pulo do gato. Me tocou uma questão que às vezes a gente separa didaticamente, que é assim, talvez o afeto, o carinho que a gente recebe quando criança, esse fica, e é bom que fique, e a gente tem que ter, e é bom que a gente possa passar adiante. Mas o pensamento da época talvez tenha que ser condicionado, repaginado, modificado. Sim, exatamente. Aquilo que é a moral vigente, que no sentido não é uma ética, é uma moral. Essa é a diferença, né? Sim. O moralismo. A cultura moralista. Outra, né? Sim. Muito bem. Olha, foi muito bom, passou rápido. Muito bom estar com vocês aqui. Interlocutores ótimos. Mas acho que pelo menos para levantar algumas coisas. Sim, né? para abrir outras ideias, para continuar muito pensando. Levantamento de questões, né? Sim. A gente não matou nenhuma pergunta, eu acho isso um grande lucro. Boa ideia.
Continuamos perguntando antes de ter certezas absolutas, né? Essa é a ideia. Muito bom. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Elogiar que haviam vocês pensado? com essa iniciativa que é ótima. acho que Parabéns, muito bom essa ideia. Obrigada. De transmitir, de criar outros lugares para a psicanálise ser pensada também, além de só a gente pensar, né? E é muito bom como estímulo para pensar, para transmitir alguma coisa, né, para outras pessoas. E também a forma ajuda a poder tentar, pelo menos um pouco mais informalmente, falar coisas que muitas vezes não se tem oportunidade, porque pela formalidade de outras instâncias, né? Então, É verdade. Uma instância mais informal, acho que Essa é a ideia do podcast, por isso que eu gosto desse jeito espontâneo, que é sério, a gente fala de coisas importantes, às vezes doloridas e às vezes medonhas, né? Mas é como vem na cabeça da gente, a gente podendo usar a bagagem que a gente já tem. E eu acho que desmistifica um pouco a psicanálise também, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia um tanto preconceituosa também. Vamos dizer... Quando eu disse que entrar por outra porta, eu disse assim, bom, a psicanálise está aqui, mas vamos pensar um pouco dentro, mas um pouco fora, no sentido que a psicanálise também pode ser pensada desde uma questão epistemológica, para usar um termo, né? E que ela não é... Ela pode, como qualquer outra área do conhecimento, ela também é vulnerável. Talvez não como às vezes surge... Eu acho uma pena que, às vezes, as críticas à psicanálise são muito... Duras, sem fundamento, porque as pessoas não conhecem. Superficiais e de desconhecimento. Desconhecimento. Eu acho que o analista tem que aprender a poder, não criticar, mas poder pensar também, saindo um pouco. Eu acho... E que eu acho importante ter uma... Qualquer ciência tem que ter uma epistemologia, tem que ter uma filosofia para poder ser... pensada como está se produzindo, quais são os obstáculos a seguir. Eu acho que hoje nós contamos, aquilo que a gente se inspirou para ser psicanalista e está há tantos anos envolvido com este amor de trabalhar, mas agora a gente se mostrou de um outro lugar. Eu me lembrei de coisas que me constituíram, inspirações conceituais de outras áreas. Eu também, acho mais né? do que me inspirou para Abrimos ter o coração. para ter um instrumento crítico àquilo que eu ia fazer, né? Para poder ter essa escuta crítica. Sim. Por isso eu digo que é um caminho paralelo, ou marginal, ou que é de fora também, né? Sim. Mas a ideia da gente fazer esse programa de podcast é isso. É a gente poder levar a psicanálise para fora dos consultórios, para fora da sociedade psicanalítica, para as pessoas, em geral, verem como ela é bacana, como ela explica coisas do dia a dia. Ou como ela pergunta. Como ela pergunta. Mais do que explicar. Como ela ajuda. Pronto. Como ela interroga. Muito bem. Queria agradecer muito a presença de vocês e... Obrigado pelo convite. Que tenha sido o primeiro de outros. Sim. Né? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada para todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo. Até.